programa de hoje cantando o hino Vitória em Cristo. Pedir aqui a ajuda da minha esposa, ela vai vir aqui. Irmão David, você pode nos auxiliar aí colocando o hino Vitória em Cristo, por favor? Viagem foi tranquila, pastor? Foi tranquila, meu irmão. Tá uma bênção aqui. Pedir ao irmão David para colocar aí a música Vitória em Cristo. Ora, profeta. Profeta.
tendo certeza dessa vitória de Cristo em nossa vida, né? E a cada dia nós cantamos dessa vitória. Nós vamos, nesse momento, ter a oportunidade de digitar aí o seu pedido de oração no bate-papo, né? No chat. Você pode, já nesse momento, nós vamos ter 1 minuto para você colocar seu pedido aí. Depois nós iremos orar. Muito bem, nós já temos aqui alguns pedidos, né? Que já foram feitos. O irmão Ribeiro está pedindo aqui que ore pela irmã Gleice, né? O Chapolin, nós sabemos, vamos continuar orando por ela, que Deus o continue abençoando nesse seu tratamento, né? Vamos continuar orando e, se possível, visitar também. Do irmão S, vamos continuar orando também pela irmã Gleice, um pedido, o mesmo pedido. Nós temos aqui da irmã Antônia, essa oração pelas 7 pessoas do nosso PG, que estão tomando estudo bíblico. Ô, benção, né? Está virando a classe bíblica esse PG aí. Maravilha, né? Vamos estar orando, irmã. Peço pelo projeto Reencontro, esse é o meu pedido, né? A partir de sábado agora nós vamos estar começando a divulgar esse projeto maravilhoso de resgate dos nossos irmãos inativos, né? Que um dia foram da igreja. Nós temos também aqui a irmã Sâmbara. Oremos pela saúde de nossos irmãos e parentes. Esse é um ponto importante, estar sempre orando pela saúde dos nossos amigos e parentes, né? Isso vamos incluir nas nossas orações. Valdeir, peço que orem pelos enfermos, para que Deus lhe cure. E por nossa igreja de Aline, agradeço a Deus por todas as bênçãos derramadas. Meu pedido especial desta manhã pela Grace, Marta e por Jacide e Felipe, né? Peço oração pelas pessoas que perderam seus entes queridos, Gilva. E temos aqui um iPhone, a do Enoque. Peço oração pela jovem irmã Fernanda, que está hospitalizada, caso grave, contudo não houve piora esta semana. O caso dela está estável. Vamos estar orando por essas pessoas, né? Nesse momento eu queria pedir ao irmão Edson, esteja aí orando por esses pedidos aqui de oração. Nesse momento vamos ter um momento de oração com o irmão Edson. Pode abrir o fone, irmão. Microfone.
Tá fechado ainda o microfone, irmão. Pedir que o irmão dele, se possível, possa abrir o microfone ali do irmão Edson, porque eu estou aqui sem... Estou ainda iniciando nesse processo. Eu estou tentando aqui, pastor, mas também não estou conseguindo não, viu? Tá conseguindo aí, irmão Edson? Não está conseguindo abrir, né? Tranquilo. Mas tudo bem, vamos... Peça para ele sair e voltar, pastor. Vem aqui nesse meu aqui, ó. Mas como o tempo está bastante avançado, tem a irmã Adriana ali, pode auxiliar ali. Muito bem. Ok. Estão me ouvindo agora? Pode orar. Estamos ouvindo, irmão. Pode orar. Ok. Amado e grandioso Pai, graça te damos a Deus pela noite de repouso que tivemos e aqui acordados estamos na tua presença. Aqui, ó Pai, nessa manhã, várias pessoas desejaram aqui os seus motivos de oração. Entre eles, nós temos a irmã Graça e outros que aqui foram mencionados. Entregamos essas orações, esses pedidos todos em tua mão, ó Pai. O Senhor é o grande mestre, o Senhor sabe de todas as coisas e cuide de cada pedido desse, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Edson. Hoje nós temos mais um tema, né? Vai falar sobre as pragas, e o irmão Danilo, ele está responsável aqui. Danilo, agora é com você, meu irmão, pode ficar à vontade. Se puder abrir a câmera, é bom também. E aos demais irmãos, se puderem abrir a câmera. Ok, irmãos. Bom dia a todos. Nós temos aí um tema importante, né? O capítulo 10. Deixa eu só ver se eu consigo abrir a câmera aqui, pastor. Pronto, agora sim. Nós temos um tema aqui importante sobre capítulo 10. Capítulo 10, as pragas. Vamos lá. Segundo o resumo aqui do livro, né? Ele vai falar que o derramamento das 7 últimas pragas cobre o mesmo período que o tempo de angústia. Uma vez que termine o tempo e o templo se acha de fumo, nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, sairá dele e aí cessa sua atividade intercessora sobre os ímpios habitantes da terra, serão derramados os mais terríveis juízos divinos. Então, as 7 pragas são os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Importante é que vai acontecer dentro do tempo de angústia, né? E uma coisa importante é que Jesus já haverá terminado a sua obra como sumo sacerdote. Ou seja, a gente tem 2 acontecimentos importantes aí. Primeiro, as 7 pragas serão derramadas no tempo de angústia e a porta da graça também já terá sido fechada. Então, não haverá mais oportunidade de arrependimento, não haverá mais oportunidade, né, de conversão. E ali Jesus termina a sua obra intercessora. É importante até dizer que Ellen White teve uma visão, né? Ele tira as vestes de sumo sacerdote e veste agora a sua armadura de Miguel. Ou seja, ele se levanta agora para cumprir o juízo. Aqui nós temos um resumo, né? A primeira praga, úlcera maligna e pestilenta sobre os que têm o sinal da besta. A segunda praga, o mar se converte em sangue com a morte de todo ser marinho. Vamos
imaginar aí, pensa aí, o oceano todo, né, todos os oceanos, o Atlântico, o Pacífico, o Índico, todos os oceanos irão se converter em sangue. Por quê? Porque todos os animais marinhos irão morrer. Imagina aí o odor que os oceanos não irão jogar sobre a atmosfera, né? E a terceira praga também, os rios e as fontes das águas se convertem em sangue, porque os ímpios perseguiram os santos, né? Tem uma relação aí, porque houve o derramamento de muitos santos, né? A gente vê o período aí da história que o povo de Deus foi perseguido, os 1260 anos, muito sangue de cristãos foram derramados. E é como se a natureza agora tivesse uma forma de demonstrar esse luto. Então os rios e as fontes das águas se converterão em sangue. A quarta praga, né, o sol Danilo, queima os homens como fogo, aumentará bastante aí a temperatura do sol. A quinta, cai sobre o trono da besta, e o reino desta se cobre de trevas. Os ímpios mordem a língua de dor. A sexta é derramada sobre o Eufrates, suas águas secam e se inicia o Armagedon, que é a mãe de todas as guerras. A gente vai ver depois com detalhes a sétima praga. Em que tempo acontece esse derramamento das pragas? Olha o que diz aí. Ocorre durante o tempo em que o templo está fechado e cheio de fumo, ou cheio de fumaça, né? Em outras palavras, uma vez que termine o tempo de graça, ou seja, durante o tempo de angústia. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário, mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador, culpado, que desenhou a salvação e odiou a correção. Ou seja, né, quem vai receber esse juízo são aqueles que não importaram com a sua salvação, né, que odiaram a salvação e odiou a correção. Está escrito aí no livro Primeiros Escritos, páginas 280. Danilo. Oi. Sua tela não está compartilhada no slide que você preparou. É esse mesmo? Peraí, não. Eu achei que tivesse aqui, só um minutinho. Pronto, e agora? Ainda não. Ainda Está se não? movimentando, irmão. Já está só fixa no primeiro slide. Certo, eu vou corrigir aqui, só um minutinho. Veja se agora apareceu. O slide foi compartilhado? Ah, não, irmão. Só está no primeiro capítulo. E agora? Pode prosseguir. Não problema não. Certo. Então aqui, quanto tempo irão durar essas pragas? Um outro detalhe importante, as pragas não serão universais. Essas pragas não serão universais, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão as mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens antes do final do tempo da graça foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Grande Conflito, página 688 e 628 e 629. Assim,
eu tinha uma ideia, né, equivocada das pragas. Até ouvi o pastor Arilton, eu imaginava que quando fossem as águas transformadas em sangue, todas as fontes de água do planeta seriam transformadas em sangue novamente, né? Mas a gente vê aqui que não vai acontecer simultaneamente, ou seja, não vai ser universal, até porque, como diz aí a citação, né, os habitantes da Terra seriam inteiramente exterminados se acontecesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vai acontecer em uma parte do planeta, depois o juízo é derramado em outra parte do planeta, e assim sucessivamente. A duração será breve. Se a palavra dia mencionada em Apocalipse 18:8 é tempo profético, um dia virão todas as suas pragas. E se aplicadas à escala profética de um dia por ano, poder-se arrazoar que as pragas durarão um ano. Não há referência nos escritos do Espírito de profecia para confirmar que será um dia profético, o princípio de dia-ano. Não há referência nos escritos do Espírito de profecia quanto à duração deste período. O comentário bíblico adventista sugere que a linguagem original destaca a ideia de algo repentino e inesperado mais do que a de duração. Isaías 33, verso 15 e 16 diz assim: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão será dado, as suas águas serão certas. Então, enquanto o mundo não tiver água potável, quando os ímpios pegarem lá o seu copo de água e tiver tudo transformado em sangue, os justos terão água potável para beber, os justos terão pão para se alimentar, e eles estarão abrigados, né, nas rochas, nas montanhas, nos lugares mais remotos do mundo, porque já explodiu a perseguição, já explodiu o tempo de angústia, mas Deus proverá o pão e o alimento para os seus filhos. O capítulo que se segue aqui, o capítulo 11, a gente vai falar especificamente agora do fim da 7ª praga. Danilo. Assim como foi no Egito, os filhos de Israel foram libertados, né, no Êxodo, saíram do Egito. A 7ª praga também vem com uma libertação. A última praga lá no Egito foi a morte dos primogênitos, né? Faraó não aceitava que o povo saísse do Egito, mas depois da morte dos primogênitos, eles aceitaram. Então, os juízos de Deus foram derramados, assim como foram derramados no Egito, serão derramados novamente, né, no planeta. E a 7ª praga, ela acontece em toda a terra, toda a natureza será abalada. Tem alguns eventos, são 7 eventos que acontecem nessa 7ª praga. Uma grande voz do céu proclama: está feito, relâmpagos, vozes e trovões. A terceira, um terremoto gigantesco, o maior da história. O quarto, a grande cidade Babilônia espiritual Roma é fendida em 3, vem em memória diante de Deus, ou seja, os juízos também sobre Roma. Caem as outras cidades das nações, as ilhas afundam, desaparecem os montes, cai do céu granizo de um peso de talento. Tudo isso acontece na 7ª e última praga. O povo de Deus, alguns nas celas, nas prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. E então
na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para livramento dos seus escolhidos. Ou seja, nesse momento da sétima praga, o povo de Deus alguns estarão nas prisões, outros estarão escondidos, né, fugindo, porque já foi promulgado o decreto de morte, né, e a igreja estará espalhada, né, nos cantos mais remotos do planeta Terra. E será um momento de muita angústia, porque o povo de Deus estará encurralado, né? Se eles estiverem nas florestas, eles estarão já foram encontrados, já foram achados no momento que eles levantarão as suas espadas, no momento que eles levantarão lá os seus fuzis, estarão prontos para poder apertar o gatilho. É nesse momento, exato, que acontece um grande livramento da parte de Deus, né? Tem uma citação que diz que as armas cairão como palha, né? Serão jogadas ao chão, serão quebradas, né? Despedaçadas, e haverá um grande livramento, né? Nesse momento aqui, no momento final da história, o povo de Deus terá um grande livramento, né? Então, nós vimos aí sobre as 7 últimas pragas, né? Deus irá intervir, irá livrar o seu povo, né? Irá executar os seus juízos sobre a terra, né? E o povo de Deus terá um grande livramento na 7ª e última praga, né? Algum dos irmãos tem algum comentário, algum trecho aí desse capítulo que chamou a atenção? Danilo. Quando você fala sobre a questão do universais, lógica bem simples. A segunda praga, ou segundo flagelo, né? Flagelo e praga são sinônimos no Apocalipse. Águas do mar se transformando em sangue. E nem todas as cidades têm litoral, né? O Brasil tem em torno aí de 5.000 municípios. Desses 5.000, se tiver 500 municípios com orla, só esses teriam chance de terem águas salgadas, né? O restante aí são doces. Então aí é uma questão lógica, uma questão geográfica que até limita isso, né? Então é uma evidência que nós temos sobre a não universalidade das pragas. Exatamente. Mais algum comentário, irmãos, a respeito do tempo, né? Porque, assim, pelo que eu vi no livro, aqui no Preparação para a Crise Final, esse tempo, ele não tem uma definição, né? Não está batido o martelo. Algumas pessoas comentam que pode ser o princípio dia-ano, ou seja, as pragas poderão acontecer no intervalo de 1 ano, desde a primeira até a 7ª, né? Mas, segundo o comentário aí do livro, o comentário bíblico, né, adventista, enfoca mais que será rápida, né? Será algo repentino e inesperado, né? Mas não bate o martelo que será 1 ano, né? Não será um período literal, né? Algum comentário aí, pastor, sobre essa questão? Só, eu percebo que precisamos estar bem conectados com as profecias, né? E com a vontade de Deus, porque a gente vê que as profecias, elas são exatas, elas estão profetizadas, estão na Bíblia e no Espírito de Profecia, bem claramente. Mas isso aí nada mais é do que um chamado para cada um de nós, como igreja, a nós despertarmos, sairmos temos uma visão mais geral do que vai acontecer. Aquele pensamento de Ellen White, que ela diz assim: não temos nada a temer com relação ao futuro, a menos que esqueçamos o que Deus fez no passado. Quer dizer, a gente tem que estar sempre recordando das promessas de Deus e das providências de Deus ao longo da história, porque por mais catastrófico que sejam as profecias, amedrontadoras ou angustiantes que sejam, isso não é motivo para nós ficarmos apavorados, ficarmos desesperados, né?
nós temos que levar uma igreja a uma consagração com Deus. Nós temos que levar a igreja a viver uma nova experiência com Deus, porque se essas profecias não levar a igreja a um despertamento, não levar a igreja a ser mais missionária, não levar a igreja a mudar de foco, eu creio que realmente será um espanto para muitos que não estão preparados. É certo que nós esperamos tempos, não é de paz, não. São tempos de guerra. E essa angústia aqui, que é descrita a pior das angústias, né? A angústia de Jacó, ela será, o Dr. Rodrigo Silva fala o seguinte, que ela será tão terrível, que nós não podemos nem descrever com palavras humanas, né? Quer dizer, nós estamos caminhando por um momento de grande angústia, mas é necessário que nós tenhamos consciência da nossa condição espiritual. Porque se nós não tivermos uma vida espiritual, se nós tivermos uma vida espiritual superficial, com certeza nós não iremos sobreviver esse momento tão terrível da história. Por isso, eu destaco aqui a questão de como está a nossa vida espiritual hoje. Estamos levando a igreja a uma experiência espiritual. Nós líderes, qual é a nossa visão que nós temos de futuro para a igreja de Deus? Por isso, vamos cumprir nosso papel, vamos levar mensagens de advertência com amor, mas levando a igreja a ser mais espiritual. Essa é a minha visão. Ok, muito bem. E focando também na questão da missão da igreja, né? Porque essa mensagem sobre o juízo de Deus, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar, né? E é interessante que tem uma visão, também está no livro Evangelismo, que as pessoas vão ver, por exemplo, tem essas grandes saraivadas que vai cair nessas pedras que pesam 1 talento, né? Aproximadamente entre 20 a 25 quilos, e as pessoas vão ver essas pedras caindo, e a Ellen White teve uma visão que a pessoa chegou e falou assim, nossa, já começaram os juízos de Deus, e a pessoa vira para o lado e fala assim, juízos de Deus? Você sabia disso? Você não me avisou? Né? Como se a pessoa já se conhecesse há muito tempo, e durante todo aquele tempo ela nunca foi alertada sobre o derramamento do juízo de Deus sobre a terra, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade, como o pastor falou aí, é uma mensagem sobre juízo, é uma mensagem, né, que traz, assim, uma expectativa, né, traz também uma apreensão, mas, assim, será que a gente está compartilhando essa mensagem com as pessoas? Será que a gente está falando, né, desse dia, do acerto de contas do Criador, né, com a humanidade, né, com os seus filhos, né? Nós precisamos tocar a trombeta, né, precisamos dar voz de rebate, né, como diz lá no livro de Joel, e assim, a 7ª praga, ela traz a libertação do povo de Deus, a libertação, né, desse mundo, desse planeta, da escravidão, assim como o povo de Israel foi libertado do Egito, né, Deus irá libertar o seu povo das garras do mal, né, de Satanás, e nós teremos ali a plena certeza, né, que o nosso Criador vem para resgatar o seu povo, né, e a 7ª praga, né, ela traz aí essa certeza, né, haverá um grande terremoto, esse grande terremoto ali, ele irá fazer desaparecer várias ilhas, né, aqui fala que as montanhas também serão abaladas, as ilhas irão afundar, né, então vai ser algo gigantesco, não tem como o ser humano se esconder desse evento, é o maior evento da história, e nós precisamos dar o sonido certo na trombeta, precisamos anunciar isso, esse despertamento, né, para que o maior número de pessoas possam conhecer sobre a volta de Jesus, possam se preparar, né, porque o dia se aproxima, está próximo à nossa redenção. Mais alguma contribuição?
O irmão Danilo. Ribeiro, uma coisa que o pastor falou, e desde a mensagem de antes de ontem para cá, nós temos acompanhado uma preocupação que há nos textos, principalmente o grande conceito da página 629, que diz o seguinte: os filhos de Deus serão milagrosamente protegidos, enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência. Os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades para aquele que anda em justiça. E essa promessa, o Senhor pão lhe será dado, o seu pão lhe será dado, e as suas águas lhe serão certas. Então, o pastor tem chamado a atenção nos comentários que tem feito aqui desde o primeiro dia da participação dele, que eu acho extremamente importante. A mensagem é coletiva, é para todos, mas cada um de nós temos que nos preocupar com individualmente também, né? Temos que levar a mensagem, mas ela realmente depende, nada adianta tudo isso que nós temos aqui, se eu, Ribeiro, estiver acordando todos os dias para assistir e participar desse culto e não fizer uma mudança em mim, né? A preocupação maior tem sido essa. Mas tem essa promessa que nós não seremos, vamos sofrer, claro, mas não seremos atingir com os ímpios. Se você continuar lendo o texto do capítulo 629, você vê que acontece com os ímpios, né? Minha participação é essa. Obrigado. Obrigado, irmão Ribeiro. Danilo. Enoque. Oi, David. Não, Enoque. Não, é só no contexto aí das pragas, nesse contexto aí a porta da graça já se fechou, né, Danilo? Exato. Pronto. Exatamente. E essas pessoas que chegarem a perguntar sobre os juízos que não foram informadas, será que não há uma incoerência nisso? Porque o retorno de Jesus se dá justamente quando o evangelho é pregado a todo mundo, né? Será que vai ter alguém que vai poder dizer que não foi avisado, que não foi comunicado? Essa que é a minha dúvida aí. E parece uma certa contradição. Jesus volta, ele falou voltaria quando o evangelho for pregado a todas as nações, né? A todo mundo. Então, será que vai ter alguém que vai ter como se desculpar que não foi comunicado, né, do retorno de Jesus? Dúvida aí, né? Assim, ela tem essa citação no livro Evangelismo, né? E ela pega também como base lá em Isaías, né? Se você vê seu irmão lá fazendo algo errado, o ímpio, e você não advertir, você será culpado, né? O sangue daquela pessoa recai sobre as suas mãos, né? Então ela teve essa visão, tanto que ela acorda, né, no meio da noite, angustiada, porque ela vê que os juízos estavam sendo derramados e algumas pessoas não foram advertidas, né? Então é aquela questão, né? Se você está próximo de alguém, a urgência que a gente tem de proclamar essa mensagem, né? E assim, não sei, provavelmente a pessoa pode ter ouvido falar da volta de Jesus, mas pode não ter ouvido falar sobre o juízo, né? Porque é uma grande questão que a gente tem. Muita gente prega que Deus é amor, né? Tem até um pregador que ele brinca, ele fala: Deus salva, aí balança o bracinho, salva, Deus é amor, ele é amor. Só que as pessoas não falam da questão que Deus também é juiz, é juízo, ele vem executar o seu juízo. Então, e uma parte que me chama a atenção aqui, eu não coloquei no slide, mas ela narra assim que muita gente foi enganada pela pregação, pela falsa pregação de prosperidade, pela falsa pregação dizendo que o domingo era o dia do Senhor, e agora quando o povo, seus fiéis, descobrem que foram enganados, eles vão partir para cima dos seus líderes, né? E se possível eles vão rasgar a dentadas, né? É uma cena terrível. Então a gente vê aqui que são imagens impressionantes, né? Foram visões aí impressionantes
e o povo vai se irar porque não foi advertido pelos seus líderes sobre esses acontecimentos. Bom, Danilo, foi muito bom você falar aí, porque você vê, né? Bom, por isso que a gente tem que realmente colocar as dúvidas, né? Nesse contexto aí, clareou um pouco mais, porque sobre a volta de Jesus, ninguém vai poder se desculpar. Agora, sobre os juízos, essa é uma mensagem dura e impopular, né? E pregar essa mensagem para as pessoas não é tão simples também, né? Porque nem todos estão querendo ouvir uma mensagem tão impopular. Mas clareou. Interessante esse contexto aí que você colocou. Muito obrigado. Nada. E assim, Enoque, a questão sobre juízo, quem prega sobre juízo? Né? Se a gente for analisar lá a mensagem, a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Né? Então, a gente tem essa mensagem, uma mensagem especial, específica, que a nossa igreja tem, um entendimento, uma luz sobre o juízo, né? E a urgência que a gente tem de pregar sobre isso aí, porque você não ouve essa pregação em outros lugares. Né? É verdade. Muito bom. David, ia contribuir aí, David? Danilo, eu queria dizer aqui que quando eu era criança eu imaginava assim, está acontecendo as 7 pragas, e os que foram selados estão numa boa, assim, curtindo a vida, porque nada lhes alcança. Hoje eu tenho uma visão muito diferente. As pragas estão caindo próximo de nós, inclusive, digamos assim, até a gente correndo risco, mas sendo livrado pelo exercício diário da fé. Possível até que a torneira da nossa casa saia água com sangue, mas por uma oração, por uma súplica de Deus, milagrosamente a água no copo se transforma em potável. Então hoje eu imagino que seja exercícios diários de fé, um atrás do outro, um seguido do outro. Por quê? A Bíblia vai nos preparando para aprender a viver pela fé. Então começa lá com o desemprego, confisco dos bens, até chegar num ponto que você vai necessitar das coisas mínimas para a sobrevivência, como um ar despoluído, como uma água potável, como um alimento, como uma liberdade de ir e vir, que tudo isso vai estar meio que abalado. Então, o exercício da fé que a gente precisa aprender desde hoje, ele vai se intensificar. Então, o indivíduo que não consegue viver pela fé hoje, dificilmente ele vai resistir depois da sacudidura e muito mais depois das 7 pragas. Então, eis a necessidade de um reavivamento urgente em nossos dias. Ok. Um outro texto, irmãos, que me chama a atenção é o seguinte: a angústia será tão grande, né, como o Valdeir pregou aí, a angústia que nunca houve, né, nem haverá. E aí eu destaco um trecho que tem, que está na página, eu até perdi o número da página aqui, mas fala assim, ó: a voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Eu fico imaginando o seguinte: a angústia será tamanha, será tão grande, que o povo de Deus vai estar apreensivo. Senhor, se o Senhor não voltar agora, né, a gente vai acabar cedendo, a essa pressão terrível. A angústia está demais, Senhor. E aqui a gente vê a promessa de Deus, né? A voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Os ímpios não entendem. Oi? Desculpa aí ter interrompido. Eu vejo que eu vejo aqui na questão do que você está comentando é que nós temos um grande privilégio de estar ouvindo isso e estar estudando isso. Como povo de Deus,
Se a gente fosse parar para imaginar o privilégio que nós temos de ter uma luz dessa, é uma coisa assim que não dá para nem descrever. Só, queridos, a gente esquece que nós temos uma grande responsabilidade. Queridos, a gente fica imaginando que nós, como um povo de Deus, temos a responsabilidade, porque Ellen White diz que de todos os povos da terra, os adventistas do sétimo dia são os que mais têm grande luz e sobre eles pesa uma grande responsabilidade. Queridos, eventos como esse deveriam ser estudados minuciosamente. A questão o que nós estamos estudando aqui é um convite para nós estudarmos mais profecias. Parece que a gente só estuda profecia quando acontece uma pandemia, mas parece que depois que tudo isso passa, parece que profecia fica em segundo plano. Mas Ellen White falou, é sábio aquele que estuda Daniel e Apocalipse nesses tempos finais. Pelo menos 1 hora por dia deveria estudar. Porque nós como povo de Deus, devemos estar bem a par do que vai acontecer. Agora, não basta saber só o que vai acontecer. É necessário proclamar, como o irmão Enoque falou, a mensagem do juiz de Deus é uma mensagem impopular. Mas eu já estive pregando há dias atrás aí, e onde a mensagem dizia o seguinte, a mensagem mais importante hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não é data da volta de Jesus, nós não podemos ser sensacionalistas, mas nós temos que ser realistas. A mensagem mais importante hoje, no momento, se chama juízo investigativo. Ellen White disse bem claramente. E essa mensagem quase que não é pregada. Os juízos de Deus. Aí está acontecendo o juízo de Deus sobre os ímpios, que é antes da volta de Jesus Cristo. Mas a mensagem hoje os juízos de Deus estão acontecendo, mas nós estamos proclamando esse juízo de forma inteligente. Eu gosto muito de ouvir as mensagens do Rodrigo Silva. Ele prega de forma inteligente. Louvado seja Deus que existem homens como ele, mas precisa existir homens e mulheres mais que estudem bem a palavra de Deus e preguem de forma inteligente, sem alarmismo. Não precisa ser alarmista, mas nós precisamos ser realistas de que esses juízes de Deus são reais. Deus é justiça. E se ele é justiça, nós devemos também proclamar a justiça de Deus. Agora, começar por nós. Porque não adianta eu pregar que os juízes de Deus estão iminentes se eu, como um líder, não sou exemplo para a igreja, em termos, eu estou acomodado muitas vezes, eu não proclamo essas verdades, não sou um missionário. Isso é uma advertência para mim, né? Quer dizer, a mensagem ela vai ganhar poder quando seus líderes e membros viverem essa mensagem, estiverem completamente envolvidos com a proclamação da mensagem de Deus. Aí sim, essas mensagens irão ganhar poder. Eu quero agradecer aí pela participação. Pastor, só uma dúvida. O juízo investigativo não é um juízo sobre os salvos? Primeiro pelos mortos salvos e depois pelos santos vivos? Porque o juízo dos ímpios não será feito pelos santos no milênio, durante o milênio nos céus? O irmão está certo. O juízo dos ímpios acontecerá no céu, mas aquele ali vai ser o esclarecimento do porquê eles se perderam. Agora, a mensagem mais solene do momento é a mensagem do juízo investigativo. Por quê? Porque os casos estão sendo decididos diante de Deus. É exatamente isso, porque o juízo investigativo, nós temos que torcer para que nós estejamos passando por ele agora, porque justamente quem está passando pelo juízo investigativo agora são os salvos, né? Tanto começando pelos mortos até chegar pelos salvos vivos, né? Então, em tese, o juízo investigativo agora seria justamente para os salvos. E aí é o grande alerta, né? Por isso que a mensagem lá, a tríplice mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, é uma mensagem de muito alerta, né? Porque quando havia o dia da expiação, uma vez por ano lá, todo Israel ficava comovido, né? Naquela expectativa de saber se os pecados foram perdoados ou não por Deus, né?
Então, a urgência realmente é muito grande de se pregar essa mensagem, né? Ô, Enoque, Oi? eu entendo que o juízo, ele, no céu, vai ser a confirmação do juízo feito. Quando a gente estiver no milênio no céu, o juízo, o decreto, vamos dizer, a sentença já foi decretada aos perdidos. É chamado de um juízo de constatação, irmão Edson. Para constatar... Deus vai passar como num telão para não haver dúvidas de quem não foi salvo, que para nós já vamos estar, se nós estando lá, vamos já saber que fomos livres, né? Mas para não ter dúvidas daqueles que não foram salvos, Deus vai apresentar para os santos como um juízo de constatação. Não é que você vai definir alguma coisa, mas é apenas para constatar realmente quem foi salvo, por que não foi salvo aqueles que não estiverem lá, né? Oi, irmãos, como falta 3 minutos para encerrar, eu só queria, quando eu citei aqui a questão do juízo investigativo, eu quero agradecer a contribuição aí do irmão Enoque, do irmão Edson e os demais. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a mensagem solene é: a santa lei de Deus está sendo pisada e quebrada, até mesmo no meio do povo de Deus. Temer a Deus, dá-lhe glória, porque vindo a hora do seu juízo, e adorai. Quando ele aponta para a adoração, o guardar da lei de Deus. E essa lei está sendo transgredida, até mesmo no meio do povo de Deus, com a quebra do sábado, ou sendo guardado de forma irregular. Quer dizer, essa mensagem é uma mensagem que deve ser proclamada, tirar as pessoas do erro para a verdade, anunciar que existe um juízo acontecendo, né? Os casos estão sendo decididos, porque essa é a mensagem solene, essa é a minha contribuição. Pastor, só para finalizar aqui a citação, Primeiros Escritos, página 282, o povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e o exprobava, dizendo: não nos advertistes? Disseste que o mundo inteiro deveria converter-se e clamaste paz, paz, para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falaste a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e os perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamaram. E vós sois a causa da nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus próprios inimigos. Por toda parte, a condena e morticínio. Grande Conflito, página 655, 656. Então, para a gente finalizar, deu 7 horas aqui, a lei de Deus, então, tema base central, uma mensagem especial que precisa ser declarada diante de todo mundo. A lei de Deus também vai ser e principalmente o 4º mandamento vai ser o principal ponto de controvérsia, né? Então, nós precisamos anunciar essa verdade, né? Como o pastor falou, a gente precisa se atentar também para o cumprimento dessa verdade, né? Às vezes a gente tem sido assim, às vezes a gente tem negligenciado, temos pregado, mas a gente tem negligenciado algumas verdades que precisam ser vividas,
né, principalmente como a gente tem observado a lei de Deus e como a gente tem observado o Santo Sábado do Senhor. E isso aí vai ser o divisor de águas, né? Essa mensagem vai selar o povo de Deus, né? Então, para esse tempo aqui, o povo de Deus vai estar selado, vai ter a sua água, vai ter o seu pão, né? Vai ter a proteção do Senhor, mas se ele tiver preparado para esse tempo, né? Nós precisamos ter essa urgência na nossa mente, precisamos nos preparar, precisamos estar cada dia, né, orando, estudando, aplicando o nosso coração para o estudo das profecias, e o Senhor, com certeza, irá nos iluminar, irá derramar suas bênçãos sem medidas. Esse é o nosso pedido, nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Danilo, pastor, só ressaltar mesmo que essa mensagem que a gente tem que pregar para o mundo, mas eu acho que o que foi o que o pastor ressaltou, né? Acho que a igreja também precisa bastante de ouvir essa mensagem, né? De ser ressaltada essa mensagem nos púlpitos, né? Porque muitos não estão conosco aqui, né? Então, assim, principalmente para a igreja, né? A igreja precisa ser realmente alertada, né? Pregar mais vezes sobre isso, né? Verdade. Eu queria só agradecer aqui ao irmão Danilo pela contribuição e a todos os irmãos que estiveram presentes. Eu quero dizer para vocês que eu já quero convidar vocês, sábado nós vamos ter um momento da Santa Ceia, mas já aqueles que estão aqui assistindo, vamos colocar nos grupos também. O lava-pés ele vai acontecer logo no início, quando você chega na igreja, você já vai direto para o lava-pés, já escolhe sua dupla e participa do lava-pés logo às 8 horas da manhã, chegando, ou 10 horas da manhã, que você escolher, você vai chegar e já lavar os pés e vai diretamente para a nave da igreja, tá certo? Tem esse lembrete aí para vocês, tá certo, irmãos? Porque nós estamos nos preparando para um momento, só vai ter o momento da lição, aí vai ter o momento do sermão, e no momento do sermão, logo após o sermão, já entra a Santa Ceia, propriamente dita, tá? Para nós ganharmos tempo. Estou lembrando a vocês, e eu quero pedir ao Danilo, nesse momento, que conclua esse momento com a oração. Obrigado. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, ouvimos, Senhor, mais uma vez sobre as 7 pragas, os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos nos despertar e proclamar essa mensagem do juízo, viver essa mensagem de preparo, que a Tua mão forte e poderosa esteja nos protegendo, nos livrando de todo mal nesse dia, e que possamos, ó Deus, ser testemunhas da Tua palavra, ser testemunha do verdadeiro Evangelho, e que as pessoas possam ver esse Evangelho no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Proteja-nos, livra-nos do mal, toma todos os pedidos que foram feitos em Tuas mãos, que o Senhor possa agir de especial, Senhor, pela graça, pela irmã Marta, pela Jace, que são problemas, ó Deus, de saúde, que a Tua mão forte e poderosa possa tocar nessas pessoas nesse momento, que o Senhor possa trazer o alívio, possa trazer a cura, e que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe cada adorador que nesse momento está participando dessa transmissão, e aqueles que irão ouvir mais tarde, que o Senhor possa enriquecer a cada um com o conhecimento da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.